Segunda carta de João, carta ou epístola, de João. É uma carta pequena, de modo que hoje nós podemos iniciá-la e concluí-la. Nem capítulos tem, na verdade, apenas 13 versos, mas tem mensagem, tem palavra, tem certamente algo a nos ensinar, de modo que nós vamos aprender algumas exortações ao povo de Deus. Exortações diz respeito a conselhos, admoestações que o Senhor nos faz em sua palavra. E essa é uma constante na palavra de Deus. Ele sempre nos dá orientações de como devemos viver a nossa vida, de como devemos cultivar a nossa vida aqui neste mundo. Então, nós extraímos das Escrituras essas exortações, porque, embora tenha sido escrito essa carta lá no início da igreja, dos primeiros séculos, na igreja primitiva, mas os princípios aqui ensinados, como em toda a Escritura, são válidos até hoje. E nós vamos extrair esses princípios, essas exortações que ainda são necessárias a todos nós, hoje, em pleno século XXI. Diz então assim a palavra do Senhor: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Os irmãos perceberam a palavra que aparece aqui nesses primeiros versículos, na introdução da carta, nos 3 primeiros versículos, a palavra verdade. Ela aparece por diversas vezes, no primeiro versículo, no segundo versículo, no terceiro versículo. Por quê essa ênfase na verdade? Porque o contexto em que o apóstolo João, o autor da carta, estava inserido, era para exatamente combater o falso ensino, aquilo que é contrário à verdade. Então era necessário ele escrever essa carta aos irmãos que estava recebendo, ou à senhora eleita, como diz o texto, uma irmã com seus filhos, sua família, que estava recebendo essa carta de João, para ser orientada, exortada a tomar esse cuidado com a verdade. Por que era necessário? Porque certamente havia, e como há ainda hoje, muita mentira sendo dita, principalmente no meio dito religioso, o evangélico, o cristão, de um modo geral. Tem muita coisa sendo dita ou feita, tomando-se como nome de cristão, Mas, de fato, um cristão, biblicamente falando, é um seguidor de Cristo. O cristão é aquele que está sempre voltado para aquele que é o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. E a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é feita e é dita e é escrita e foi escrita e revelada para orientar o seu povo. Porque aqueles que não são, eles vão trabalhar contra. Daí o apóstolo João, na sua primeira carta, trabalhado sobre a questão do anticristo, daquele que é o falso Cristo ou o falso profeta, e é exatamente nesse ponto que ele vai falar mais à frente, aí é uma das exortações que ele faz na sua carta. Primeira exortação, ele vai tratar aí do versículo 4 ao versículo 6. Qual a exortação que ele faz então ao seu povo? Ele diz: olha, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Mais uma vez, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então vejam, primeira exortação que ele faz, ele se dirige àquela senhora e elogia, de maneira que ele diz que tem alegria
encontrar dentre os filhos dela os que andam na verdade. Então, de fato, a alegria de um líder, de um pastor, é encontrar os seus filhos, os seus membros, os membros da igreja, andando na verdade, andando naquilo que eles sempre aprendeu, desde a tenra idade, para os que já nasceram nessa caminhada. E para os que estão começando nessa caminhada, também é importante andar na verdade. Por isso que ele enfatizou tanto essa verdade, não é? Então, mas o que é andar na verdade? Ele disse: andar na verdade significa viver na obediência aos mandamentos de Deus. E qual é o mandamento de Deus? O mandamento de Deus foi resumido em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você cumpre e faz isso, segundo Jesus, diz lá nos evangelhos, Jesus disse que quem faz isso cumpre toda a lei. Quando você ama a Deus e ama o seu próximo. Então, a primeira exortação é que nós que andamos na verdade, nós que sabemos que esse caminho que estamos trilhando é o caminho da verdade, é o caminho de Cristo, devemos exercer em nossas vidas a obediência de amar a Deus e os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos e amando o nosso próximo. Porque ele diz que ele define o amor como sendo a obediência, né? O andar segundo os mandamentos. Talvez as pessoas pensem que amor cria aquela expectativa romântica, né? Com relação ao amor, mas na verdade, quando se fala do amor nas Escrituras, não é um amor de novela, não é um amor romântico, é o amor da obediência à palavra de Deus. Este é o amor que a Bíblia está falando. Se você anda segundo os mandamentos de Deus, você está amando a Deus e, consequentemente, você não vai ter dificuldade de amar o próximo, porque uma coisa é consequência da outra, é resultado da outra. Então, quando você está firmado nesse propósito de viver a sua vida em obediência aos mandamentos do Senhor, você não vai ter dificuldade nenhuma de evidenciar pela sua vida que você de fato é um filho de Deus ou uma filha de Deus. Você vai se afastando de um viver pecaminoso, você vai se afastando de uma vida distante do Senhor e vai se entendendo parte deste que é o povo do Senhor. Você é a igreja do Senhor Jesus, você está aqui para servir a Deus. E isso você sente uma alegria e uma satisfação em estar fazendo. De modo que essa exortação, ela não se torna algo pesado, não é uma coisa que você vai ter sendo trazido a pulso, né? Amarrado. Olha, eu estou aqui, eu tenho que servir a Deus. Não, você vai fazê-lo de maneira tranquila, alegre, feliz, e causando alegria em todos aqueles que estão ali, fazendo parte desse povo. Veja quando ele se dirige: eu fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. E de fato, isso traz uma alegria para nós, sabermos que os irmãos estão andando na verdade, assim como aqueles que porventura desviam-se da verdade, não continuam no caminho da verdade, traz uma tristeza. Traz uma tristeza você vê determinadas pessoas que conviveram no nosso meio e depois andam errantes por esses caminhos aí do mundo, vão atrás e facilmente dão ouvidos a falsos profetas, que está assim, cheio nesse mundo. A palavra de Deus já nos adverte: cuidado, o anticristo já está no mundo. E não é um ou dois, não, são vários. Falsos profetas, está cheio. E como você deve reagir a tudo isso? Você que anda na verdade, você vai rechaçar isso aí, esse falso ensino, falso profeta, andando na verdade. Só existe essa possibilidade de você conseguir sobressair diante de tanta e de tão crescente número de homens e mulheres que abrem suas bocas para influenciar a vida das pessoas de uma maneira que não andam na verdade. E é uma palavra bonita,
é um negócio que emociona, às vezes psicologicamente faz bem, mas não é a verdade. A verdade é esta aqui, é a palavra de Deus, é Jesus que é a verdade. Então você fala de muita coisa. Esses dias mesmo eu estava assistindo uma reportagem de um grupo religioso que estava fazendo um evento, e o evento falava sobre a pessoa ser paciente. Ser paciente. Aí as pessoas iam ser entrevistadas e diziam assim: eu estou nesse congresso porque eu quero melhorar a minha condição de vida. Eu preciso ser paciente. A gente precisa ser paciente. Mas aí eu pergunto: qual é a maneira bíblica de você ser paciente? Está lá em Gálatas, o fruto do Espírito. É amor, paz, longanimidade, que é paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, para ser paciente, você precisa andar na verdade. E quem é a verdade? É Cristo. Então vejam, falar de ser paciente sem falar de Cristo não adianta nada. Dizer que está ali reunindo milhares de pessoas, sem conduzir essas pessoas à pessoa de Cristo, não resolve nada. A conversa é bonita, né? Atrai, as pessoas dizem que sair dali está parecendo aquelas pessoas que no final do ano, né? Isso, impactadas. Aí, às vezes parece aquelas coisas de final de ano. No final de ano as pessoas não se reúnem, vão fazer planos, né? Ano que vem vai ser diferente, vou fazer assim, vou melhorar aquilo. E aí passa o primeiro mês, já esqueceu tudo que prometeu. Então a vida cristã não é assim. A vida cristã é o andar na verdade. E o que é andar na verdade? É demonstrar amor pelos mandamentos, é seguir os mandamentos do Senhor. Então é isso, é a simplicidade do Evangelho. É o que você precisa para que entenda-se parte deste povo de Deus e assim absorva o ensinamento que o Senhor tem a nos dar. Então, a primeira exortação é esta: que você siga amando, andando na verdade, e andando na verdade segundo os mandamentos do Senhor, amando a Deus e amando também ao próximo. Segunda exortação que ele faz é exatamente você ter o cuidado, né, contra os falsos ensinadores. Veja como ele vai dizer agora. Versículo 7, ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Olha a realidade que a gente hoje também enfrenta. Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Está vendo que não é difícil? Como é que você vai saber o que é o enganador? Se a pessoa, o líder, seja lá quem for, o falso profeta, está ensinando tantas coisas que não a Cristo, é o enganador. O enganador, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Isso ele está dizendo porque a doutrina que surgia, a falsa doutrina daquela época, é o que é chamado de doutrina docetista. O que era a doutrina docetista? Era a doutrina que pregava e ensinava, falsamente, claro, e hereticamente, que Jesus era uma aparição. Jesus não era humano, era uma aparição, seria mais ou menos um fantasma. Olha só que absurdo. Então as pessoas que viram Jesus não viram Jesus carnal, viram Jesus aparentemente carnal. Essa é a doutrina docetista. Então enganava muita gente. E aí João, né, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: olha, irmãos, os enganadores que já estão aí, e são muitos, eles não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Está vendo? Eles diziam que Jesus era um espírito evoluído, eles diziam que Jesus Cristo era alguém especial, mas não era aquele que veio em carne. Negar a encarnação de Cristo é negar o quê? O Evangelho, é negar a obra de salvação. Ora, se Jesus Cristo não tivesse vindo em carne, olha só o resultado disso, a consequência disso: nenhum de nós estaríamos aqui na condição de salvos. Nenhum de nós. A salvação que hoje está garantida a mim e a você
é exatamente porque Cristo se encarnou. E o evangelista, o João, no seu evangelho, ele diz isso claramente logo no início, né? E o verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí no versículo 14 do primeiro capítulo de João ele diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Então, negar a encarnação de Jesus é negar o evangelho. É negar exatamente aquilo que foi necessário acontecer para que você e eu tivéssemos aqui nesta manhã, pela graça de Deus, salvos. Está vendo a implicação disso? Mas, infelizmente, muitos falsos ensinadores que estão no mundo, muitos enganadores, divulgaram esse ensino falso e muita gente absorveu esse ensino, principalmente quem não tem a Cristo. É um ensino que ele tem a capa de religiosidade, né? Dá-se o nome que quiser, e as pessoas, muitas, acreditaram nisso. Como muitos outros falsos ensinos ocorreram ao longo dos anos, e têm ocorrido. E, infelizmente, ou felizmente, eu posso dizer, graças à palavra de Deus, ao Evangelho, os que são alcançados por esta graça de Deus e conhecem a verdade e andam na verdade, estão vacinados contra esses falsos ensinos. Daí porque João, veja, escreveu a sua segunda carta e está nos ensinando e nos exortando a termos o cuidado com falsos ensinadores, que são muitos. Ele não nega a existência, né? Você não tem como deixar de se debater, ou de repente, ou se deparar com alguém que insiste em ensinar falsamente. Tem muita gente fazendo isso. Não são poucos, ele disse, são muitos enganadores. E são mesmo. Olha, se no tempo de João já eram muitos, imaginem hoje, né? Com a população mundial beirando aí os 7 bilhões de pessoas. Imagine. Então são muitos enganadores. No entanto, você, como crente, deve identificar e estar assim exortado a fazê-lo, esse falso ensino. Qual é o falso ensino? Se alguém chegar para você e dizer, não, rapaz, olha, Jesus não é quem você pensa que ele é. A salvação não é por Jesus, não. A salvação é por obras. A salvação é se você fizer coisa boa, se você tiver um comportamento legal, se você for paciente, você já vai conseguir a salvação. Se você buscar uma alimentação saudável, você vai manter uma vida espiritual lá em cima. Essas coisas que nada a ver. O que assegura uma vida espiritual sadia é andar na verdade. O que assegura uma fé bíblica, única, exclusivamente naquele que é o autor dela, que é Jesus, é você se manter firme nisso. Eu creio que Jesus é o Senhor e o Salvador. É o só Cristo, né? Por isso que os irmãos do passado cunharam aqueles 5 solas, né? Chamados 5 solas da Reforma Protestante. Só a Escritura, só Cristo, só a Deus toda a glória. O que mais? Só a fé, só a graça. Só a fé e só a graça. Somente. Então, não existe maneira diferente de você andar nessa verdade, a não ser por esses caminhos que afirmam categoricamente o somente. É uma maneira resumida, né, dos irmãos que fizeram, para que você focasse, olha, é somente Cristo, é somente a graça, é somente a fé, é somente a Escritura, a Deus toda a glória, somente a Deus toda a glória. Então, quando você se aperfeiçoa nessas verdades, você consegue sim eliminar a falsidade. E aí ele vai e alerta os irmãos dizendo assim, acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço,
mas para receberdes completo galardão. Então, qual era o esforço que o apóstolo estava tendo? É esse de ensinar a verdade. Eles saíam ensinando a verdade, estava escrevendo para aquela irmã com sua família cristã para continuarem na verdade. Eles estavam felizes em ver que os seus filhos andavam na verdade. E eles precisavam continuar nisso, porque se eles vacilassem e abandonassem essa verdade, deixassem de seguir, eles iam perder todo o esforço aquilo realizado, ia se perder. Aí João diz: olha, para não perder aquilo que temos realizado com esforço, para que vocês recebam também o completo galardão, mantenham-se firmes na verdade. Não abra mão, não negocie, não se deixe levar pelos falsos enganadores, que são muitos. E o versículo 9 ele diz: olha, todo aquele que ultrapassa, olha outra exortação importante aí, irmãos, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, olha que é muito forte, hein? Não tem Deus. Não tem Deus. Ah, é uma doutrina bonitinha. Olha, é mais ou menos, não faz mal a ninguém não. Se ultrapassa a doutrina de Cristo, não tem Deus. Essa é a verdade. E demais, ele diz: e o que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. E daí vem uma expressão que eu gosto muito. Como é bom a gente manter-se firme na doutrina, porque a doutrina é exatamente o que vai lhe firmar. O que firma a sua vida, espiritualmente falando, é a doutrina. É impossível um crente sem doutrina. Olha só o que ele está dizendo. O que permanece na doutrina, e não é a doutrina minha, do homem, é a doutrina de quem? De Cristo, ele diz. A doutrina de Cristo, não se pode ultrapassar a doutrina de Cristo. Aí eu pergunto, qual é a doutrina de Cristo? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, se você permanece nessa doutrina, que é a palavra de Deus, você está andando bem, indo bem. Se você ultrapassar essa doutrina, começar a dar ouvidos aos coaches da vida, essa turma aí que começa a inventar novidades, a descaracterizar o Evangelho, a dizer que hoje em dia não é como antes. Como teve uma vez alguém mandou uma mensagem para mim dizendo: não, pastor, não pregue mais não o Antigo Testamento, pegue só o Novo. O Antigo não serve para nada. Olha só que absurdo. O Antigo é a palavra de Deus. A gente não pode descartar a Bíblia, uma parte da Bíblia, e ficar só com outra parte da Bíblia. Toda a Escritura, toda, diz lá 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Então, e qual é a Escritura? De Gênesis a Apocalipse. Então, eu não posso descartar a palavra de Deus que está no Antigo Testamento, como nós bem temos estudado à noite, Velho Testamento, pela manhã, Novo Testamento, toda a Escritura. A minha obrigação enquanto pastor é esta: ensinar todo o conselho de Deus à igreja que pertence a Deus. É claro que a gente entende esse tipo de fala. São pessoas que querem impor, a nós a mente que eles têm. Ora, ele não quer se sujeitar ao ensino das Escrituras, porque se trata de um ensino lá do Antigo Testamento. Aí eu pergunto, será que ele consegue viver o Novo Testamento? Porque está achando ruim o Antigo, Será que ele consegue viver o Novo? Coisa nenhuma. Quem não consegue entender e aprender ensino do Antigo, vai ter dificuldade com o Novo também. Porque toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Por exemplo, nós estamos estudando Levítico. Qual é a temática de Levítico, como os irmãos já sabem? Não vou dizer não, quero saber agora. Santificação. Santidade é o tema geral de Levítico. Então, se você está na santificação, que é o processo que cada um de nós, que recebemos a Cristo,
estamos no processo de santificação, então você não vai, de modo algum, estranhar e deixar de estudar aquele tema que está lá em Levítico. Claro que a gente entende e a gente explica que a maneira como se fazia lá não é a forma como a gente vai fazer hoje aqui, mas aquele princípio que o Senhor estabeleceu lá, ele continua. Por exemplo, se eu sou crente e você é crente, conforme o último estudo que nós tivemos, que tratou das festas, né, para o povo de Deus. Então, qual é o princípio? Olha, até para festejar, o crente precisa mostrar que é santo. Até para festejar. Deus estabeleceu princípios de festejar, de celebrar as festas santas do povo de Deus. É esse o entendimento. Até para se alimentar, né, o crente precisa entender que há determinados alimentos, até a forma como deveriam levar o alimento, se alimentar com aquele alimento, o sacerdote. Então tinha todo um porquê daquilo, um propósito, né, com aquilo. E esse propósito é que nós absorvemos. É claro que nós hoje não vamos aqui, nem precisamos fazer mais sacrifício de animais, mas o que nós aprendemos lá é que pelo derramar de sangue é que havia purificação. E aí a gente olha para frente e diz, Cristo veio e derramou o seu sangue. Então olha só, voltando aqui para o texto, se alguém disser que Cristo não veio em carne, que era o falso ensino, significou então, olha que Cristo não morreu na cruz. Então o derramado sangue de Jesus não foi o derramado sangue de Jesus? Está vendo? A obra de Cristo invalida-se. Ora, se Cristo não veio em carne, então nada do que aconteceu foi verdade, né? Foi ilusão de ótica das pessoas que viram, né? É mentira das Escrituras que está dizendo que foi assim. Está vendo a questão? Então, a maneira como as pessoas iam realmente combater o falso ensino era estando firme na doutrina de Cristo, que era a doutrina que os apóstolos vinham ensinando. Eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje, né? Só tinha a Torá lá, o Antigo Testamento, né, entre os judeus. Mas os cristãos primitivos, vejam, eles não tinham as Escrituras. Então, o que eles tinham eles absorviam? Como eles aprendiam a doutrina de Cristo? Pelas pregações dos apóstolos. Essas cartas que eles enviavam, né, que se tornaram as Escrituras, enviavam às igrejas, aos irmãos, que ali ouviam a leitura e ali se firmavam. E se tornou assim as Escrituras, a revelação de Deus para a sua igreja. E aqui estamos nós, pela graça de Deus, né, absorvendo essa verdade que a palavra nos traz. Então, fica claro para nós as duas exortações aqui extraídas do texto. A primeira, que devemos andar na verdade amando, né, e cumprindo os mandamentos de Deus. A segunda, devemos andar na verdade para evitar o falso ensino. E assim sendo, você não vai permanecer na doutrina, não vai ultrapassar a doutrina de Cristo, né? E assim sendo, você permanecendo na doutrina, você tem a confirmação de que você pertence a Deus o Pai, assim como também a Deus o Filho, que é Jesus. Essa é a condição básica para todo e qualquer crente. Aqui, em qualquer parte do mundo, você precisa manter-se firme na verdade e continuar na doutrina de Cristo. E assim ele conclui dizendo assim: olhe, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Muito sério isso aqui. João está dizendo à igreja: olha, irmãos, se vier alguém que vá contra a doutrina que você já tem, que é a doutrina de Cristo, não receba, não aceite isso, não tenha amizade com essas pessoas. Senta aqui, olha, cada um na sua. E hoje em dia, então, né? Não, eu respeito toda a religião, o que é que tem? Qualquer religião está bom, né? Cada um vai a Deus de qualquer jeito. Não vai, não. O único caminho, a verdade e a vida é Cristo. Então, se vier alguém
que ultrapassa essa doutrina de Cristo, não receba em sua casa. Não queira dar de educadinho, não. Seja firme. Diz, olha, fulano, eu já tenho a Cristo. Não, mas veja bem, aqui é diferente e tal. Como um dia eu estava em casa, chegou uma senhora dessas religiões aí que tem no mundo e disse assim: o senhor sabia que vai ter uma paz mundial? Eu digo, sei. Qual é a paz? Eu digo, é a paz que Cristo dá. A única maneira que você pode receber é esta: você falando para eles a doutrina de Cristo, aí sim. Porque é a maneira que você tem exatamente de fazer com que eles vão embora. Agora, você ficar ouvindo aquelas loucuras lá, as heresias, os falsos ensinos que eles pregam, e cuidado que hoje em dia, até na internet, na televisão, está cheio disso. Então, às vezes, o crente está ali, tem a doutrina, em vez de estar se firmando na doutrina que ele já tem, aí às vezes fica dando ouvidos àquelas falas lá. Olha, pastor, ouvi fulano, disse que era assim, desconstruiu tudo que eu estava crendo até hoje. Não façam isso. Se alguém vem ter com você e não traz esta doutrina, não receba em sua casa. E usando a linguagem de hoje, né? Se você liga uma televisão, um programa, se diz que é de igreja religiosa, é cristã ou evangélica, mas não traz essa doutrina, desliga. Não fica ouvindo essas coisas. Como, por exemplo, eu estava ainda no seminário, aí um dia lá, um sábado pela manhã, liguei a televisão, lá não tinha uma sala de televisão, e aí eu liguei, aí estava passando um determinado pregador muito conhecido na televisão, né? Pregador, e aí o que ele falou? Na primeira coisa que eu sentei para ouvir, ele disse que a predestinação, que é uma doutrina bíblica, ele disse que era do diabo. Quando eu ouvi aquilo, eu desliguei, mas nunca assisti aquilo. O indivíduo disse que a doutrina bíblica da predestinação, que está clara nas Escrituras, é do diabo, sendo essa doutrina de Deus. Está vendo? Acabou. Ah, não, mas não tem conversa. A doutrina de Cristo não pode ser, de modo algum, atacada, ainda que seja, mas você não pode se deixar levar pelos ataques que ela sofre. Você tem que manter firme. Essa é a nossa doutrina, é a sua doutrina, a doutrina de Cristo. E assim deve ser, porque senão, se você der boas-vindas a alguém que está pregando contra a sua doutrina, a doutrina de Cristo, você vai se tornar cúmplice dessas obras más. É cúmplice, você dando ouvido a um indivíduo que está pregando contra o Cristo que você diz crer. Está sendo cúmplice. Então, mantenha-se firme, irmãos. Essa é a exortação para nós hoje. E por fim ele diz: e ainda tinha muitas coisas que vos escrever. É certo, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, João conclui mostrando que, de fato, não se encerra aqui a conversa. Muita coisa temos para aprender. E é assim mesmo. Os irmãos aqui sabem como nós temos passado por longos anos de aprendizado e temos muito que aprender. Nem tudo a gente aprende num só dia, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável de ensino. E por isso que a gente precisa permanecer e perseverar. Se você vem 2 dias depois some, não vai continuar, vai até esquecer o que já aprendeu. Por isso que a igreja tem essa constância de regularmente estar se reunindo, domingo após domingo, na semana. Para quê? Para exatamente você se manter firme. Porque o mundo é mau. O ataque que o mundo impõe contra a igreja de Cristo e a doutrina de Cristo é grande e forte. Então você precisa estar se alimentando todos os dias com essa palavra. Não deixe de lê-la em casa, de meditar nela, como fazia Davi lá no Salmo 1, né? O salmista dizia: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito dia e noite. Faça isso e não deixe de estar sempre que possível presente na comunhão dos santos, na Assembleia dos Santos, que é a igreja, para estar mantendo esta fé, confirmando esta fé que você tem na doutrina de Cristo, e permaneça nela.
E é tão bonito quando a gente vê uma trajetória de vida na presença de Deus, de Cristo, né? Aqueles irmãos que têm passado por tantos anos de vida na presença de Cristo, dos que estão chegando e continuam. Quão maravilhosamente é ver o crescimento espiritual dos irmãos, se alimentando da boa doutrina e se firmando nela. Por outro lado, quão triste é você ver pessoas que por vezes passam anos e anos e não crescem, não desenvolvem, não se animam com a boa doutrina de Deus, mas se iludem com qualquer coisa. E aí vocês encontram pessoas com a mente toda cheia de um monte de novidade, e vai para um lado e vai para o outro, e não tem, e fica perdido, vai para a igreja A, B ou C, e não sabe nem o que está. Rapaz, se firme na doutrina de Cristo. Mas hoje, pastor, é tão difícil, tem tanta igreja. Não é difícil não. Se firma na doutrina de Cristo. Se você firmar na doutrina de Cristo, não vai ser difícil para você. Quando você encontra a igreja que tem a doutrina de Cristo, pronto, você não vai ter dificuldade. E quando você vai para uma igreja que não tem a doutrina de Cristo, também está fácil para você dizer: epa, eu estou vindo aqui, mas eu não está tendo a doutrina de Cristo. Pronto, você não vai ficar ali, porque o seu interesse é este: eu quero a doutrina de Cristo, eu tenho que permanecer nela, nas Escrituras Sagradas. Então esse é o norte, né, que nós devemos ter, a bússola que a gente tem que ter, é as Escrituras Sagradas. Toda a igreja, seja ela qual for, que estiver sendo guiado por esta bússola que é a palavra de Deus, tranquilo. Se não, se for a bússola for a liderança, se a bússola for os eventos, se a bússola for qualquer outra coisa que não essa escritura, cá fora, não dá certo. Vai ser uma coisa frustrante, porque a pessoa vai se deparar depois com um problema muito mais sério, que é o que está acontecendo com muita gente: frustração. Eu era da igreja A, e era da igreja B, e era da igreja C, mas olha, aconteceu isso, um escândalo daquilo, fez tanta coisa, só não pregaram a Cristo. Então, e quando a pessoa é de uma igreja que se tem a Cristo, ela não está na igreja por causa da liderança, ela não está na igreja por causa do evento, ela está por causa de Cristo. Então, pode acontecer uma coisa que não é agradável? Pode. A igreja é formada de pessoas pecaminosas, pecadoras, né? Só que, falhas, né? Só que a fé da pessoa não está firmada na pessoa. A fé está firmada em Cristo. E é isso que importa. Quando você está firmado em Cristo, aconteça o que acontecer, você vai permanecer nele. Por isso que a exortação vem de maneira muito clara. João diz: olha, todo aquele que ultrapassa a doutrina, essa pessoa não permanece, não tem Deus. Ela não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Não só ela ultrapassa, como não permanece. Não tem Deus. Se tivesse Deus, ela se manteria na doutrina de Cristo. E pronto. Esse negócio de ficar, vou ver ali, vou ver acolá. Eu sei que é difícil para quem está começando a vida cristã. É difícil, em meio a tantas leque, né, de opções que se tem. No entanto, uma vez que a pessoa é encontrada por Jesus, é agraciada, né, pela graça de Deus, o Evangelho, o Espírito Santo de Deus vem e transforma, e ela nasce de novo, e ela se entende agora que é filha de Deus ou filho de Deus porque nasceu de novo, ela vai naturalmente, buscar exatamente a palavra de Deus, que é o que o Espírito Santo de Deus faz. Ele que habita em nós, o Espírito, nos guia a toda a verdade, toda a verdade. Pode ter certeza disso. Então, não vai haver confusão, não vai haver uma maneira diferente de ser crente. A maneira de ser crente é esta: creia no Senhor Jesus e serás salvo. Creia no Senhor Jesus. Uma vez crendo no Senhor Jesus, você começa a fazer parte da igreja que é dele. Aí você vai buscar exatamente esse congregar.
No congregar, você vai desenvolvendo a sua fé. A doutrina de Cristo vai sendo ali ensinada. E você vai aprendendo, absorvendo, se firmando, crescendo. E aí você vai vendo, olha, eu aprendi isso, olha como eu estou estudando a palavra de Deus. E aí as igrejas que, falo por nós, né, igrejas presbiterianas, deve ter esse cuidado do ensino, que a gente não fica só... A pregação é um ensino também, mas tem um ensino como nós temos aqui a escola dominical, que é onde a pessoa vai ainda se aprofundando com detalhes que por vezes na pregação não se tem, mas você pode ir lá para o estudo e aí você vai se deparando com outras coisas que faz parte dessa doutrina de Cristo. Então é uma gama, né, de assuntos que você vai aprender e é o aprender para a vida toda. Então não se, já aprendi, pronto, já sei, preciso mais nada. Claro que precisa. Todo dia a gente aprende algo novo. Mesmo num livro como este, que é a Bíblia, escrito há muitos anos atrás, mas essa palavra ela é inesgotável, profunda e de fato fala ao coração do crente. Aqueles que hão de permanecer na doutrina, esse sim tem o Pai e o Filho. E assim seja, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que você continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus e permaneçamos firmes nesse propósito que o Senhor nos põe na sua palavra. Oremos. Ó Deus, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor trazida a nós nesta manhã. Abençoa a tua igreja aqui presente, os irmãos que aqui estão a ouvi-la e que haja guarida em cada coração. E edifica a tua igreja, ó Deus, que nós possamos atender a essas exortações da palavra, praticando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor requer de nós, andando de acordo com a tua palavra, obedecendo os mandamentos e também, ó Deus, combatendo o falso ensino, andando na verdade, na boa doutrina e testemunhando daquilo que o Senhor tem feito em nós. Nós somos gratos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.